O provérbio que diz, abre aspas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, fecha aspas, sugere que duas partes podem ou devem trabalhar em conjunto contra um oponente em comum. Apesar de muitas vezes descrito como um ditado árabe, não há nenhuma evidência de tal origem, segundo a fonte do Wikipédia. E realmente não poderia haver evidências de ser um ditado árabe, porque simplesmente isto é um versículo da Bíblia. Sim, comprovadamente é um versículo bíblico, que inimigos com inimigo em comum se tornam amigos. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 12, diz, abre aspas, naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Com o propósito de crucificar Jesus, achando que estava vencendo a Deus diante da morte de Cristo, o diabo uniu ali dois inimigos num mesmo propósito. Dois filhos do diabo obedecendo às instruções de seu pai. Mas o que eles não sabiam é que tudo fazia parte do propósito de Deus e deveria se cumprir exatamente daquela forma. Jesus teria que morrer, morte de cruz, ressuscitar ao terceiro dia, vencendo assim a própria morte, para que então a glória de Deus Pai resplandecesse e fosse derramada a sua graça sobre nossas vidas, através do sacrifício perfeito. O sangue do Cordeiro sem manchas foi derramado em nós e por nós. Ele deu sua vida de boa vontade. Ele morreu, se entregou e não foi morto, pois nenhum homem ou demônio teria poder para isso. E sendo assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. E é tudo para a glória do Pai e para se cumprir seus planos, visto que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Então, não tome como surpresa se inimigos se tornarem amigos para tentar te destruir, pois tudo está sob o comando do Pai. E acaso consigam abalar de alguma forma a sua vida, seja numa perseguição no trabalho, seja no seu relacionamento ou em qualquer área de sua vida, lembre-se sempre de Romanos 8:28. Mentalize que todas as coisas cooperam juntamente, as boas e as ruins em conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus, que o temem e que são chamados segundo o propósito dele. É sobre o propósito de Deus que estamos falando, e este não pode ser frustrado. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, ele vai dizer: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode doer, como o exemplo do sofrimento do próprio Jó. E é difícil muitas vezes compreender os caminhos que Deus traça. Eu bem sei, mas confie, ele sabe o que está fazendo, pois conhece e projetou o seu amanhã. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o profeta vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dor. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quanto a eles, meditem no que diz o saudoso escritor Mário Quintana, abre aspas, todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Fecha aspas. Eles se unem no propósito de te destruir. Deus permite que eles o façam, no propósito de se cumprir o propósito dele. Tolos que são, mal sabem eles que apenas estão contribuindo para que se cumpram os propósitos de Deus em sua vida. Como disse Moisés ao povo que saiu do Egito, abre aspas, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, inimigos, que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. O que disse Moisés para aquele povo é válido para nós em todo o tempo. Descanse seu coração no Senhor. Creia que Ele já te libertou. Entregue nas mãos e na justiça de Deus e confie no Senhor. E o mais importante, obedeça ao que Jesus nos ensinou. Abre aspas, em Mateus,
Capítulo 5, versículos 43 e 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isto. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês.